Delatou, não delatou, bota a casaca, tira a casaca. E nós aqui, mais uma vez, fizemos nosso papel espetacular de palhaços. Tudo otário. E aí, meus amigos, bom ou não? Então, se você tá perdido nessa questão que envolve o CID, delação, Forças Armadas, todo mundo preso amanhã, eu fiz a cronologia do tic-tac da Globo. De forma detalhada, eu vou te mostrar o caminho até a delação do Cid e o que ele teria delatado até o momento. Ah, e Flávio Dino aparentemente deu o tumé no Toffoli, que fez um papel de otário, igual nós. E agora a possibilidade de dar ruim é muito grande, porque a caquinha foi homérica. Ou, vocês não acreditam? Sobre esse escândalo, também darei os meus 2 centavos. E o que você acha que vai acontecer? Bom, você vai me contar no final. Combinado? Bora lá? O vídeo é 90% sobre a delação do Cid, mas eu vou dedicar esses 10% para te contar o tamanho da presepada. E aqui eu tô sendo generosa. Todo mundo aí lembra que esses dias para trás o Toffoli anulou todas as delações da Odebrecht, tornando a empresa apta a retomar seus negócios com o governo, porque o ministro indicado por Lula disse que as provas eram inválidas, né? Em sua decisão, o Toffoli disse categoricamente que não existia cooperação internacional da Lava Jato com outros países, que isso era uma mentira dos procuradores e, portanto, estava tudo anulado, durma com essa. E Lully, perdoa meu coração cigano, eu quero andar com você de novo no recreio. A indignação estava na nossa garganta, mas graças a Deus, não só na nossa, mas também na garganta dos procuradores da Lava Jato, que sabiam que aqueles acordos de cooperação de fato existiam. Foram para cima da PGR contestando as alegações de Toffoli que já estavam valendo, as delações da Odebrecht já estavam anuladas. E aí o impensável aconteceu. Matéria da Veja do final da noite dessa terça. Governo agora diz ao STF que localizou cooperação suíça no caso Odebrecht. Justiça havia dito a Toffoli não ter encontrado dados sobre cooperação internacional para importar sistemas. Ministro, no caso Toffoli, citou informações ao anular provas. Que situação! Vem cá, vocês entenderam? O Ministério da Justiça havia dito para o Toffoli que esses acordos de cooperação não existiam. Aí, baseado nisso, o Toffoli foi lá e anulou tudo. Só que agora o mesmo Ministério da Justiça diz que... Ops! Toffoli, você não acredita o que a gente achou aqui. Dá uma olhada no primeiro trecho da matéria. Abre aspas. Depois de ter informado ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal no final de agosto que não havia encontrado em seu sistema qualquer dado sobre a existência de cooperação internacional oficial para trazer ao Brasil, no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht, os sistemas que geriam o departamento de propinas da empreiteira, o Ministério da Justiça enviou a Toffoli nesta terça-feira 12 um novo ofício. A pasta agora diz ter localizado a cooperação com Suíça para recebimento das provas de 2016 a 2017. Fecha aspas. E aí eu te pergunto, quem é o ministro da Justiça? Fala o nome dele aí, mídia. Mas agora o importante é saber qual constrangimento, de novo para dizer o mínimo, que o Toffoli vai se submeter. Ele vai anular a sua anulação por omissão de documento do Ministério da Justiça que o levou ao erro? Ou ele vai fazer a egípcia e fazer de conta que nem viu, vai deixar as coisas anuladas, puxando para si um holofote sobre decisões erradas e não corrigidas? Bom, tem uma terceira opção entre esses dois vexames, né? Ele pode pedir uma investigação para saber por que os documentos foram omitidos e jogar esse holofote para uma outra pessoa? Coisa que eu duvido. Mas o que tá claro é como a justiça desse país atua de mãos dadas com o Ministério da Justiça. E nessa a gente tá indo a pé, descalço, com asfalto quente. Mas alguma coisa vai ter que acontecer. A gente ainda só não sabe o quê. E aí, Pacheco, você vai fazer de conta que não tá vendo essa também? Aguardando as cenas dos próximos capítulos que a democracia exige que existam. Bora falar da delação do Cid.
6 dias se passaram desde o anúncio da imprensa sobre a delação do Mauro Cid. Deu tempo suficiente de juntar bastante matéria que mostram para todos nós o enredo do que tá rolando. E ó, se era para ser discreto, o ideal era tirar as melancia da cabeça, porque quando você junta as matérias na sequência, fica tão explícito. E magnânimo, o povo do TSE que me monitora, pelo amor, viu? Aqui são matérias de jornais sendo organizadas e comentadas. Eu não tenho culpa de ter mais de 2 neurônios e conseguir juntar Lé com Cré. Então vamos lá. Antes do 7 de setembro, o advogado do Cid divulgou um áudio no qual entrava em contato com a Globo diretamente, acusando os jornalistas de desserviço ao espalhar fake news. E como nós, conservadores, não acreditamos na Globo, e com motivo, né, gente? Já que era assim que a emissora tava após as eleições. Nós achamos plausível acreditar no advogado do Cid, que em seu áudio parecia bem indignado e bem convincente. Mas no dia 7 de setembro, após um fiasco constrangedor, alguma coisa tinha que ser feita para mudar o foco do povo que estava frenético, abrindo comparações tipo: post do Bolsonaro sobre o 7 de setembro, 25 milhões de visualizações, 2 milhões de curtidas, mais de 100 mil comentários. Post do Lula sobre o 7 de setembro, 1,5 milhão de visualizações, 166 mil curtidas, 25 mil comentários. Vocês têm certeza que o presidente não é o Bolsonaro? A mídia tentava noticiar um 7 de setembro despolitizado, por isso sem público, o que por si só não se convence, já que a deslumbrada da Janja apareceu de vermelho fazendo L enquanto acenava pra ninguém. Não, mentira! Ela estava acenando pra mídia, ela acenava pra mídia. Lula ignorou a tragédia no Rio Grande do Sul e, após o fiasco do 7 de setembro, partiu rumo à Índia para mais uma cara viagem internacional, onde mais uma vez viramos assunto na boca do mundo graças ao déspota que ocupa a presidência. Mas não vamos nos antecipar, tá? O Lula ignorou o Rio Grande do Sul e pá, viajou. Sequência de repercussão negativa e, como num passe de mágica, a mídia chegou com a bomba. Tic-tac, o Cid delatou, tá esperando Alexandre homologar e agora vai, Bolsonaro preso amanhã. Mais uma vez entrou em campo o advogado de Cid dizendo que não, tinha nada disso não, que isso era mentira, que o Cid fez foi apenas conversar com a PF e responder algumas perguntas, que não se tratava de uma delação. Mais uma vez, baseada nas informações dadas pelo advogado do Cid, eu cheguei até a fazer um post no Twitter dizendo que a mídia novamente repercutiu uma informação falsa. Nunca achei que ia ser trouxa. Fui trouxa. E nisso eu parei para olhar direitinho o que tava lá o tempo todo. Enquanto dava informações conflitantes para a Globo, ao ser questionado, o próprio advogado do Cid disse que daria quantas versões ele quisesse. E mesmo com a mídia emendando uma sequência de informações, como por exemplo de que o Cid tinha ido até o Supremo falar com o Alexandre na quarta-feira, véspera do dia 7, o seu advogado mantinha a postura de dizer que não, gente, lero-lero é mato. Só que hoje a gente sabe que o lero-lero era do próprio advogado. E vocês já vão entender o porquê. A delação premiada de Cid se tornou 100% verdadeira quando todos os jornais noticiaram que, enfim, o ministro havia homologado a delação e colocado Cid em liberdade. E os comentários sobre isso vão estar no final do vídeo. Vamos seguir aqui a linha cronológica da delação, beleza? Todas as informações conflitantes dadas pelo advogado, no meu ponto de vista, eram de fato uma estratégia da defesa do Cid para que os vazamentos da imprensa sobre algo sigiloso não atrapalhassem a vontade do Cid de delatar. Vê se vocês conseguem acompanhar aqui o meu raciocínio. No dia 11 de julho, na CPMI, a senadora Soraya Tigresa Tronic perguntou ao Cid qual pai ele ia defender. No caso, o pai general ou o presidente Bolsonaro, que ele, segundo a senadora, tinha como um pai. Baixa, viu? Mulher baixa. Na sequência disso, a Andréa Sadi trouxe na Globo News o seguinte, vamos abrir aspas. Após tentativa de vender um relógio de luxo recebido por Bolsonaro vir a público, militares amigos de Mauro Cid voltaram a pressioná-lo para que faça uma delação premiada. Cid é visto por aliados do ex-presidente como um Dirceu da direita, alguém que não delata.
Fecha aspas. E um adendo importante, aqui quando a Sadi fala de militares amigos de Mauro Cid estão pressionando para uma delação, não é o Cid, e sim os amigos do Cid pai, do Cid general. Nesse momento, a certeza que o povo tinha era que o Cid jamais delataria. Mas exatamente um mês após a sessão da CPMI que foi questionado qual pai ele defenderia, no dia 11 de agosto, a Polícia Federal deflagrou uma busca e apreensão na casa do pai do Cid. Logo, eu só posso concluir que a senadora já possuía informações que nós não possuíamos, e essa informação seria de que o pai do Cid seria arrolado. Eliane Cantanhede, no mesmo dia 11 de agosto, chegou a dizer, com base em informações privilegiadas, que a PF queria prender o pai do Cid, mas achou melhor ir devagar, tipo, agora não, ainda não. Quanto o general Mauro Cid, que é pai do tenente-coronel da ativa Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Então, eles acham que já havia material suficiente, indícios suficientes para prender o general da reserva e o OSF, que é o advogado. Aí fica a pergunta, se tinha tudo isso, por que não prendeu? Então, eu vi mais ou menos assim. Ó, Cid, então, a gente quer prender seu pai, tá? Bora hablar, meu filho? Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de diligência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Agora não era apenas o Cid na reta, o seu pai foi colocado na investigação como um alvo. A sequência disso foi a capa da Veja de 17 de agosto, que levava a foto do Cid, onde estava escrito A Confissão, o que causou um reboliço imenso na Globo e fez a Natuza Neri abrir o noticiário recitando um versículo da Bíblia. Sim, isso aconteceu. Ao convidar o advogado do Cid, o Dr. César Bittencourt, para, enfim, confirmar Bolsonaro preso amanhã, o Dr. César mais uma vez disse que não tem nada disso. Não, gente louca, velho. E a gente acreditou no advogado. Já no dia 29 de agosto, Miriam Leitão estava dizendo que os militares estavam esperando a delação de Mauro Cid e que, se isso acontecesse, o Cid iria diminuir a sua pena, proteger o pai e ajudar o exército a salvar a sua imagem. Ou seja, pelo que diz a Miriam, os próprios militares estariam em cima de uma delação do Cid para salvar a imagem do exército. Mas o que seria salvar a imagem da instituição? Eu imagino que vai muito no encontro com as declarações dadas pelo próprio Lully, que desde janeiro declarava que não confia nas Forças Armadas. Temos essa matéria aqui de 6 de janeiro da BBC em que isso era refrisado e deixava claro que naquele momento, início do ano, o Lully não teria força para lidar com os militares. Essa desconfiança com as Forças Armadas foi repetida pelo Lully durante todo o ano, até que no dia 20 de agosto o Lully se reuniu com a atual cúpula das Forças Armadas, onde, segundo a notícia, ele recebeu o compromisso de que as irregularidades seriam combatidas. Para no dia 21, segundo o Camarote no programa Bom Dia Brasil, o Múcio, atual ministro da Defesa, disse que queria separar o joio do trigo. Na minha conclusão, afastar os bolsonaristas para que o exército fosse assim despolitizado e Lula pudesse voltar a confiar nas Forças Armadas e, de quebra, não prender o pai do Cid. Mas isso foi só o que eu entendi dessa sequência de informação, que foi corroborada por Camarote no dia 29 de agosto, dizendo que agora que chegou na família dele, a disposição do Cid em delatar começava a mudar de figura. E assim, galera, o pai do Cid é um general, acho que 3 ou 4 estrelas, tá? No dia 30 de agosto, Miriam Leitão vem a público trazer que as Forças Armadas seguem vendo com alívio a delação de Cid e traz à pauta pela primeira vez, até onde eu consegui procurar, os nomes do general Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio. Dia 30 de agosto. Grava essa informação. Nisso, o advogado do Cid continuava pagando de doido. Não, doido não, muito esperto na verdade. Pois enquanto a mídia seguia dizendo o que estava acontecendo através de vazamentos seletivos, o Dr. Bittencourt continuava negando absolutamente tudo. E do momento que ele faz isso, ele blinda o próprio Cid, que muito provavelmente já estava em processo de delação e poderia temer que ele mudasse de ideia. Tipo, então é melhor deixa ele lá quietinho, ninguém sabe de nada. Como
por exemplo, o dia que a mídia disse que o Cid teria feito a delação foi quando o depoimento durou 10 horas. Mas o advogado apareceu novamente para dizer que não, senhor, não delatou, tô falando. Do momento em que nós seguíamos acreditando no que dizia Dr. Bittencourt, a Globo, na nossa visão, parecia uma louca com teorias de tic-tac permanente. Preso desde maio por cartão de picadinha, sem denúncia oferecida, proibido de ver qualquer pessoa que não fosse mãe, esposa e filhos, chegamos nas informações recentes. No dia 1º de setembro, tivemos o tal áudio do advogado do Cid assustado com as fake news distribuídas no canal Globo News. No dia 7 de setembro, a confirmação da delação. No dia 8, a espera da homologação do ministro Alexandre. No dia 9, a homologação de fato e a libertação de Cid pós-delação premiada. Seu advogado continuou seguindo a linha do inacreditável. Olha isso, matéria do dia 11 de setembro. Segunda-feira. Não se trata de incriminar A ou B. Ele vai contar todos os fatos que viveu com Bolsonaro que lhe perguntarem. E aí, dentro da matéria, essa frase se repetiu com um agravante imenso. Abre aspas. Quem vai decidir se é crime são as autoridades. Fecha aspas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Cid, preso por cartão de picadinha sem denúncia por mais de 4 meses, em sua delação, que segundo ele não é uma delação, ele vai contar tudo o que viveu com o presidente Bolsonaro e aí quem ouviu os relatos decide se é crime ou não? Porque assim, foi exatamente isso que a matéria disse. Vamos detalhar um monte de acontecimentos. Aí, se tiver algo que vocês queiram usar como crime, pá, pode usar. Vem cá, vocês entenderam assim também? Mas beleza, para todos os efeitos, o advogado do Cid segue dizendo para todo mundo que a delação não é delação. E ele espera que todo mundo acredite nisso. Então, seu advogado do Cid, minha cota de acreditar no senhor já deu, já foi, acabou. Beleza? Bora agora saber o que a mídia já vazou do depoimento do Cid e as consequências que já estão rolando? Segunda-feira, dia 11, a CNN já lançava que agora a PF iria atrás de provas para poder comprovar todo o depoimento do Cid. Na terça, absolutamente do nada, a Polícia Federal saiu às ruas indo atrás dos interventores do Rio de Janeiro em 2018. E o líder na ocasião era Braga Neto, que teve, até onde sabemos, seu sigilo telemático quebrado. Porque pode ser outras coisas, a gente só sabe disso. Mas essa coincidência do destino deixaria muita gente com mais dúvidas da real intenção com a operação de terça-feira em cima do Braga Neto, já que na sequência Malu Gaspar do Globo fez a seguinte matéria. A ansiedade da cúpula militar com a delação de Cid. Pelo menos 3 generais são considerados alvos certos do acordo fechado por ex-ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro. Só que aí, no meio da matéria, ela dá nome aos bois. Abre aspas. 3 deles são considerados alvos certos da delação. O ex-ministro da Defesa Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e era um dos mais próximos de Cid no Planalto. O general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e o ex-secretário-geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. Fecha aspas. A título de curiosidade, todos ex-ministros do Bolsonaro. Separando aí o joio do trigo? Será? Mas aí ficou estranho, né? Segundo a coluna, o Braga Neto estar na delação do Cid. Na segunda, a CNN dizer que a PF estava agora à procura de provas. Braga Neto ser alvo de uma ação de assuntos relacionados a 2018, que por sinal foram solucionados em 2019, sem que nenhum crime tenha sido identificado. E aí ele tem o seu sigilo telemático quebrado. E aí ele é o homem do PL, o nome forte para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. Prefeituras 2024. Doidos por aí dirão que a operação em cima de Braga Neto foi para tentar achar alguma coisa que justifique uma busca e apreensão. Mas eu não sou louca de achar esse tipo de coisa. Só de pensar esse tipo de coisa na democracia pujante brasileira da cadeia. Tô fora, pensando aqui num clipe fofinho do Maroon 5. Você devia fazer o mesmo. Mas aqui, lembra que lá no dia 30 de agosto a Miriam Leitão já citava Braga Neto na delação? Pois é, aparentemente já rolou mesmo e faz tempo. E a gente só não sabia porque o advogado do Cid foi muito bom em nos fazer de otários. E ó, parabéns, seu César Bittencourt.
Pode ficar orgulhoso, tá? Ainda na terça-feira, Miriam Leitão disse que quem vai separar o joio do trigo são as Forças Armadas e que elas farão isso para recuperar o seu prestígio. Ou seja, desde lá de trás assistimos na mídia notícias que os militares queriam a delação do Cid para fazer a limpeza na corporação. Aqui a Miriam Leitão diz que as Forças Armadas separarão o joio do trigo. Então, eu só posso concluir que a própria cúpula das Forças Armadas queria essa delação para expulsar aqueles que, segundo eles, são o joio e a instituição permaneça limpa das interferências. Desse jeito, Lula pode confiar tranquilo na instituição e problema resolvido. E assim, as Forças Armadas estão em lua de mel com o atual presidente da República, já que com o novo PAC, 53 bilhões serão destinados à instituição. E, bom, eu achei, curioso as Forças Armadas levando 53 bilhões, mais que saúde, que vai levar 31 bilhões, e mais que educação, que ficará com 45 bilhões. Quanto prestígio! As matérias também dizem que com a delação do Cid, ele se salva dentro da instituição, mas que diretamente poderia levar Bolsonaro a perder a patente de capitão reformado. É sério, cara, não é possível. Em resumo das notícias, a delação envolve um pouquinho de tudo, desde o caso do Rolex, que estava classificado sim como item de uso personalíssimo e foi confirmado pelo chefe do gabinete adjunto que faz esse tipo de identificação. Mas como a própria PF disse, segundo a matéria da Malu Gaspar de uns dias atrás, a estratégia é fazer o Bolsonaro sangrar. Afinal, a PF, segundo o Flávio Dino, está a serviço da causa do Lula. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Democrático. Muito democrático. Também envolve o caso das milícias digitais, que, por falar nela, olha só, no Twitter essa semana nós tivemos a atuação flagrante dessa tal milícia digital. Mas não, pera, é de esquerda. Leandro Demore atacou a Stepa Paiano, que na sequência uma horda de perfis automatizados deram continuidade no ataque. Todos os perfis genéricos, todos com a mesma postagem, criados na mesma época, contendo o mesmo tipo de erro em suas páginas. Mesmas mensagens, absolutamente tudo igual, aos montes. Como prêmio, Demore recebeu um programa na EBC, a TV Brasil, paga por nós, na cara de todo mundo, sem que a justiça desse país veja qualquer problema. A Stepa Paiano fez um boletim de ocorrência e o mínimo seria os nossos parlamentares irem atrás disso. Afinal de contas, milícias digitais estão em altas graças à delação do Cid, né? O que vocês acham, parlamentares? E por fim, o assunto principal. Cartão da picadinha, já que é por isso que o Cid foi preso por mais de 4 meses sem nenhuma denúncia? Nope. A tentativa tupiniquense de golpe, 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 golpe. E é ali que, se comprovado, o ministro Alexandre poderá enfim dizer que fez tudo o que fez, que agiu da forma que agiu, porque ele de fato estava salvando a democracia. É o tal dos fins justificam os meios. E essa é a questão que envolve a delação do Cid e os militares. E assim, galera, eu não sei vocês, mas primeiro, eu não acredito muito nessa história de golpe no domingo, sem presença das forças, com um monte de idosa e pessoas com Bíblia na mão. Sério, não dá. Segundo, eu não consigo ver um militar entregando seus companheiros dessa forma. Minha referência aqui é Zé Dirceu, que segurou o BO todo sozinho e não existia nenhuma honra naquele crime do mensalão. Aqui nós estamos falando de militares que têm até o crime próprio de traição, de tão sério que são os laços entre eles. Mas, de novo, por óbvio, eu também posso estar errada. Já aproveita e me conta aqui nos comentários o que você acha. E para encerrar esse assunto de vazamento seletivo da Polícia Federal para jornalistas, a Andréia Sadi fez um post dizendo que já havia noticiado que Cid entregaria militares do governo Bolsonaro. Porém, ela completou dizendo que não são apenas o povo do Exército que foi delatado por Cid, mas também uma outra força. Qual força? Aeronáutica? Marinha? As matérias também já avisam que ocorrerão novas rodadas de busca e apreensão e que nomes inéditos também irão aparecer no decorrer dos dias. Segundo a matéria, abre aspas, o ministro argumentará que há um ponto em comum envolvendo os atos antidemocráticos, a fraude nos cartões de picadinha e a venda das joias.
Todos os supostos crimes teriam sido cometidos por uma mesma organização criminosa encabeçada por Bolsonaro e ladeada por deputados e senadores. Daí a competência do Supremo para julgá-los todos, inclusive os não detentores de foro privilegiado. Fecha aspas. Então ficou assim, pela reportagem, o Cid também teria delatado pessoas com foro privilegiado e essa é a justificativa do Alexandre para poder ficar com os inquéritos. Sobre a delação do Cid, até o momento é isso. Mas como já informado pela mídia, teremos cenas dos próximos capítulos em breve, afinal, estamos na fase da colheita de provas. Certo? A repercussão da mídia não foi muito positiva, já que os vídeos das autoridades descascando a Operação Lava Jato por supostas delações premiadas feitas sob chantagem de libertação. Isso tem um nome: tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir: tortura. Aquele famoso delata que eu te solto, senão você vai ficar preso até falar. Foram relembrados em massa, mas não só os vídeos, como também todas as delações que foram anuladas e, por consequência, as condenações anuladas, porque a Suprema Corte entendeu que elas feriram de morte o direito. Vou dar como exemplo a manifestação mais forte até o momento, que foi o editorial do Estadão da terça-feira. O STF parece empenhado em repetir, nas investigações contra Bolsonaro, os erros da Lava Jato. Não será surpresa se, como naquela operação, as provas também forem invalidadas. E agora eu vou abrir aspas para um trecho do editorial. É bem legal. Alexandre de Moraes explicitou que a prisão de Mauro Cid tinha apenas o propósito intimidador, pois, tão logo foi homologada a delação premiada, o ministro determinou a soltura do militar. Vale lembrar que a prisão havia sido decretada em maio no âmbito da Operação Verini, sobre suposta fraude em cartão de picadinha. Ou seja, a medida já suscitava graves suspeitas de desproporção e de utilização para fins não previstos na lei. Agora, tais suspeitas adquiriram patamar de certeza. Fecha aspas. E enquanto tudo isso acontece, pesquisa indica que 2 vezes mais brasileiros se dizem de direita do que de esquerda e que percentual desses eleitores de direita teve um boom durante o governo Bolsonaro, que se mantém. E assim, em quem vocês acham que essa galera vai votar em 2024? Quanto mais prefeituras, mais chances de fazer governadores e senadores em 2026. E amigos, pra galera da esquerda, isso seria uma tragédia. Tragédia que precisa ser evitada de qualquer forma. Já o Lula não foi pro Rio Grande do Sul, mas tá indo pra Cuba. É sério. Foi lá e ofereceu um auxílio de R$800 a serem pagos para os desabrigados da tragédia no Rio Grande do Sul, que serão pagos em 2 parcelas de R$400. Porém, solicitou que uma aeronave tida como palácio voador de um sheik, com suíte, salão de reunião e sala de jantar, seja adquirida para que o Lula possa viajar com mais conforto e pagaremos pelo luxo extravagante de um presidente déspota que se diz pai dos pobres e uma primeira-dama deslumbrada, R$400 milhões. E eu queria saber se o TCU vai ficar calado sobre isso e só se manifesta em caso de relógios de uso personalíssimo. É só uma dúvida. A inflação voltou a subir, mas quanto a isso, fica sussa, porque Miriam Leitão falou que tá tranquilo, tá favorável. A gente está com uma inflação, então, tranquila. Ela subiu de 3,99 para 4,61 no acumulado de 12 meses. Mas isso é preocupante? Não, porque ela está comportada, como disse o Gustavo. Ela tá tranquilo, a inflação subiu, mas tá tudo certo. E o diesel também subiu pela 6ª semana consecutiva. Juscelino, que depois de ter a sua irmã pega com mala de dinheiro e conseguir se envolver num novo escândalo, segue ministro. Na CPMI, o Felipe Barros mostrou que o assessor da Elisiane Gama combinou perguntas com o general Gonçalves Dias, que mesmo após confirmar a fraude em documentos oficiais, segue livre. Lula desafiando o Tribunal Internacional e os autores da Carta da Democracia calados. Parece que o único problema do Brasil é a tentativa tupiniquense de golpe, 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 golpe. E aí, na sua opinião, quem serão os personagens das cenas dos próximos capítulos? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E para quem ainda não faz parte da família, dá essa moralzinha para esse canal desmonetizado pela democracia desde 2021 e entra lá no www.teatualizei.app.
Lá você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, além do nosso noticiário semanal. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já o meu muito obrigado por apoiar o meu trabalho. Que você não acredita, menino, dá realmente muito trabalho. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! E enquanto tudo isso acontece, a gente continua aqui, sentado no sofá, né? Literalmente. Até quando, hein?